E aí, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Fiquei falando aqui, esqueci de abrir. Aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu fiquei de apresentar um bebê hoje. O papai e a mamãe deles estão aqui, não? Faz assim para eu ver você. Não, não estão. Tudo bem. Vamos ler então a palavra de Deus registrada aqui em Marcos, no capítulo 5. Vamos ler do versículo 21 até o final deste capítulo. Marcos, Evangelho de Marcos. Eu vou lendo e você vai acompanhando a palavra de Deus, registrado em Marcos, capítulo 5, versos 21 até o versículo de número 43, que diz assim: E tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filha está morrendo, vem, por favor, impõe suas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. E uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos, sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. E quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. E não fazendo caso que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz. Então ele entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. E tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina se levantou. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissesse a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Até aqui. Pai, abençoa a tua palavra, hoje lida, que ela encontre um lugar no coração dos teus filhos, que hoje uma porção maior de fé seja depositado sobre a vida dos teus filhos e filhas. Hoje, aquele que está com dúvida tenha os seus passos firmados, aqueles que ainda não acreditam possam ver a tua glória nessa noite. Hoje, faça a tua obra de fé na nossa vida. Esse é nosso desejo, nossa oração, e a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, espiritualidade é um definidor de tudo.
Olhe para a vida de uma pessoa e dependendo daquela crença que ela tem, você vai ver um resultado na vida dela. Porque a espiritualidade, ela é um definidor na vida dos homens. E na vida de um cristão, na vida de um servo, de uma serva de Deus, tudo está ligado ao compromisso com Deus. Quando o seu compromisso com Deus vai bem, tudo vai bem na sua vida. Mas quando o seu compromisso com Deus, ele entra em um declínio, você pode olhar que várias áreas da sua vida começam também a experimentar um declínio. Então a qualidade da sua espiritualidade, a qualidade da sua fé, vai dizer muito acerca da sua vida. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito interessante, não é a primeira vez que eu falo sobre ele. Se eu não me engano, no ano passado preguei 1 ou 2 vezes sobre ele. Mas é tão interessante a palavra de Deus, porque cada vez que você visita ela, você pode olhar ela por um prisma, por um ângulo diferente. E uma coisa que nós podemos aprender desse texto é que Deus aqui nos ensina por contraste. Não existe muitos textos assim na Bíblia que Deus ensina a gente por contrastes. Não tem muitos. Este é um deles. E é fascinante quando Deus faz isso. Quando Deus procura nos ensinar a partir de contraste. O que é contraste? Contraste é uma coisa em relação à outra. Contraste é uma comparação que nós fazemos. Eu sei que você já ouviu muito que nós não devemos nos comparar com ninguém, que nós não devemos viver na base de comparação. Mas o fato é que quase tudo que é definido ao nosso redor é definido a partir de comparações, é definido a partir de contraste. Por exemplo, você não sabe o quanto você é pobre até você entrar na casa de uma pessoa riquíssima. Você entra na casa de uma pessoa riquíssima e você diz, Deus, como eu sou pobre. Mas também o contrário é verdade. Você não sabe o quanto você é rico até que você entra na casa de uma pessoa paupérrima. Aí você vai dizer, Deus, muito obrigado, porque eu tenho uma geladeira. Deus, muito obrigado, porque eu tenho um lugar para eu dormir, eu tenho uma cama. Então veja que nossa vida, ela se define através de contraste. Por exemplo, se sua mulher fala para você assim, marido, sua mulher diz assim para você, nossa bem, você está muito gordinho. Aí você vai falar assim, bom, eu estou gordinho em relação a quem? Se for em relação àquele, eu estou magro, mas se for em relação àquele, eu estou gordo. Então veja que a nossa vida ela é a partir de comparação, ela é a partir de contraste. Nós sempre fazemos uma relação. Nós nos definimos, na verdade, a partir de comparação, a partir de contraste. Porque é lógico, né? Sociologicamente, existe um modelo em que a gente tenta seguir. Por exemplo, antigamente, as pessoas que eram bem fortinhas, essas pessoas elas eram celebradas, elas eram tidas como bonitas. Por quê? Porque naquela época, quem tinha o que comer eram pessoas que eram fortes, eram pessoas gordinhas. Então, aquilo demonstrava que aquela pessoa era muito rica, porque ela conseguia se abastar, ela conseguia se sustentar. Quando chega ali nos anos 30, nos anos 40 mais ou menos, mais uma vez esse padrão muda. Agora, se tinha que ser magrérrima, não sei se diz essa palavra, mas tinha que ser muito magra. E aí se definiu um padrão de beleza. Então veja que a gente sempre se vê a partir de uma comparação. A gente sempre se vê a partir de um contraste. E esse texto nos ensina por contraste. Como eu disse para você, são poucos textos na Bíblia que ensinam por contraste. Qual o contraste que existe aqui? Existe um contraste entre essas duas personagens. Jairo, o principal da sinagoga, e a mulher, essa mulher sem nome. Em um momento eles têm alguma coisa em comum. Na verdade, eles têm duas coisas em comum, a princípio. Primeiro, os dois tinham um problema de saúde na sua casa. Jairo tinha sua filha que estava doente, mas essa mulher sem nome, ela tinha a própria doença. Os dois tinham um problema de enfermidade. A outra coisa que é igual na vida dessas duas pessoas, é que os dois sabiam que o caso deles era para Jesus. A mulher, por exemplo, diz aqui no texto que ela já havia gasto todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, todo o seu recurso, buscando ser curada. E Jairo também deve ter passado por isso, porque ele era um principal da sinagoga. Esse homem ele era rico, ele era influente, ele era tipo o pastor da primeira igreja batista lá daquele lugar. Ele era uma pessoa influente. Não, ele era mais influente. Ele era mais influente. Ele era um principal da sinagoga. Ele era um homem rico.
A cidade que ele habitava, todo mundo o conhecia, o saudava. Ele era um líder. Mas essa mulher não era ninguém. Ela era uma mulher sem nome. Quando Marcos começa a escrever o seu evangelho, ele está ouvindo esse evangelho, os relatos a partir de Pedro. Foi Pedro que falou para Marcos, e Marcos começou a registrar. E Pedro não se lembrava do nome dessa mulher. Eu acho que Pedro nem se importou em descobrir o nome dessa mulher. Ele simplesmente contou a história. Ele diz, um dia, estava indo lá para casa, a influência, né? Do cidadão Jairo, o principal da sinagoga, e uma mulher, que eu não sei quem é o nome. É uma mulher. Procurou Jesus, tocou nele. Então veja, agora começa a acontecer os contrastes na vida dessas duas pessoas. Um tem um nome reconhecido, é rico, é influente. A outra, nem nome é citado. A outra é uma pessoa muito pobre, perdeu todo o seu dinheiro. E diga-se de passagem, né? Quando você é pobre, você vai ficando rico, é uma coisa. Mas quando você é rico e você perde o que você tinha, principalmente para gastar com saúde, é uma frustração muito grande. Então você imagina a vida emocional dessa mulher, imagina as coisas que passavam pela cabeça dessa mulher. Essa mulher, ela era uma mulher banida. O que é uma mulher banida? Existia dentro ali da lei, isso está em Levítico, que uma mulher com um fluxo de sangue contínuo, ela tinha que ser afastada da sociedade ou da cidade. Existia uma cidade específica para elas ficarem. Por quê? Porque, dependendo da enfermidade que tinha, e esse era o caso dessa mulher, podia transmitir alguma doença. Então, imagina a tristeza dessa mulher. Ela perdeu a vida em sociedade. Ela vivia numa cidade chamada Cidade dos Banidos, ou a Cidade do Refúgio, que era para esse tipo de gente, que enfrentava algum tipo de problema de saúde. Jairo cresceu na igreja. Jairo, ele era o principal da sinagoga. Essa mulher não. Essa mulher ficou 12 anos sem ouvir a palavra de Deus. Essa mulher ficou 12 anos sem poder ter a comunhão que nós temos, estar num culto, cantando, louvando, adorando, ouvindo ensinamento, alguém orando por ela ou ela orando por alguém. Ela ficou 12 anos afastado de toda a atividade de igreja, da sinagoga. Mas Jairo não. Jairo era um conhecedor da palavra. Ele era um teólogo. E é interessante aqui que Jesus, ele trata de maneira diferente essas duas pessoas. As duas pessoas são curadas, as duas pessoas experimentam um milagre. Mas para Jairo, lá no final da história, e nós vamos avançar para lá daqui a pouquinho, lá no final da história, Jesus diz assim para Lázaro e para Jaime e a sua família, diz assim, eu não quero que vocês contem para ninguém o milagre que aconteceu aqui. Eu quero que o que aconteceu aqui, sua filha ressuscitou, mas eu quero que fique aqui, dentro de 4 paredes, fica aqui só para vocês. Não conte isso para ninguém. Mas com a mulher, com o fluxo de sangue, foi diferente. Jesus perguntou, quem tocou em mim? E quando aquela mulher diz, fui eu, Jesus chama ela para o meio da multidão. E a Bíblia vai dizer aqui que ela conta a sua história. Ela conta o que estava passando. Ela conta como chegou ali. Aquela mulher simples, aquela mulher humilde. Ela começa a contar a sua história para Jesus. Por que que Jesus teve uma reação tão diferente com 2 milagres? Por que que Jesus falou para um, não conta nada para ninguém, mas para essa mulher, Jesus trouxe ela para o meio da multidão e diz, conta aí a sua história porque eu quero te ouvir. Sabe, existem uns documentos chamados patrística. Patrística são documentos da igreja por volta dos anos 200, 300. É mais ou menos assim, olha, de maneira muito resumida. Nós temos os discípulos que se tornaram apóstolos, e nós temos aqueles apóstolos que treinaram outros discípulos. Os pais da igreja, a patrística diz a respeito do escrito dos pais da igreja. Os pais da igreja são esses que aprenderam dos apóstolos. E é interessante, você não encontra isso aqui na Bíblia, você vai encontrar isso que eu vou compartilhar com você aqui, nesses escritos da patrísticas. No escrito da patrística,
A fé dessa mulher é muito celebrada. A fé dessa mulher é muito exaltada. Lá dentro dos pais da igreja, nós temos, por exemplo, Policarpo, Jerônimo, Agostinho de Hipona, Eusébio. Policarpo, por exemplo, ele foi discípulo de João, do apóstolo João. E foi mais esse homem que falou sobre essa mulher sem nome. Eles produziram muito material. E é interessante que nesse material que eles produziram, a igreja primitiva, ela celebrou muito a fé dessa mulher. Essa mulher que foi curada desse fluxo de sangue. Essa mulher é uma mulher muito celebrada. Bem, existem muitas histórias sobre ela. Algumas pessoas dizem que ela se chamava Verônica. Outras pessoas dizem que ela se chamava Berenice. Você vai encontrar também escritos que falam que essa mulher, depois que ela foi curada, ela começou a trabalhar. Ela era muito inteligente. Ela se tornou uma grande empresária. Uma empresária muito influente. Ela foi tão influente que, quando ela foi disputar lá com Pilatos acerca de Jesus, ela foi lá interceder por Jesus junto a Pilatos. Existe uma história, essa história está registrada ali no Vaticano, que é a história daquele pano chamado Santo Sudário. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. Hipoteticamente, né, não se sabe exatamente se foi isso, mas quando Jesus foi descido da cruz, uma mulher foi lá e colocou um pano sobre Jesus. E as marcas de sangue que haviam no rosto de Jesus, no corpo de Jesus, quando colocaram este pano, ficou ali as marcas. Alguns historiadores acham que foi essa mulher que foi e cobriu o corpo de Jesus com esse pano. Esse pano é dado ao nome de Santo Sudário. Está lá no Vaticano. Eu não sei se essas histórias elas são verdadeiras, se são apenas lendas, eu não sei. O que importa é que a igreja primitiva, ela celebrou demais a fé dessa mulher, e não a de Jairo. Por quê? Jerônimo, quando vai falar sobre esses dois personagens, Jerônimo diz que Jairo tinha uma fé passiva, e essa mulher tinha uma fé ativa. E é sobre isso que eu gostaria de ter a sua atenção por mais ou menos 15, 20 minutos, para falar sobre a atitude espiritual que você precisa ter. Qual é o tipo de fé que você precisa ter? Qual é o tipo de fé que precisa estar evidenciado na sua vida? É uma fé passiva ou é uma fé ativa? E aqui, nesse texto, não se trata de quem ama a Deus e quem não ama a Deus. Os dois amavam a Deus, os dois frequentavam a igreja, os dois conheciam a Jesus. Então, não é uma pessoa que não conhece, uma pessoa que conhece. É uma pessoa que já conhece, mas é uma pessoa que tem uma fé passiva e uma pessoa que tem uma fé ativa. Então, como é que funciona isso na nossa vida? Como é que funcionou isso na vida dessas duas pessoas? Primeiro, nós aprendemos aqui que a fé passiva, ela quer levar Jesus até o seu problema, e a fé ativa leva o problema até Jesus. Isso fica muito bem claro aqui, quando você vê que Jairo vai até Jesus. E Jairo diz assim para Jesus: Jesus, vem comigo, vem até o quarto da minha filha. Tipo assim, Jesus, vem até o meu problema, para resolver o meu problema. Aquela mulher não. Diz a Bíblia que ela pensava consigo mesma: eu vou levar o meu problema até Jesus. Essa é a diferença de uma fé passiva para uma fé ativa. A fé passiva, ela quer levar Jesus até o problema. A fé ativa leva o problema até Jesus. A fé ativa diz assim: se tão somente eu tocar nas olhas deles. A fé ativa diz assim: se tão somente o Senhor ouvir essa minha oração hoje. Se tão somente o Senhor aceitar o meu jejum. Se tão somente o Senhor contemplar a minha fé hoje, algo poderoso vai acontecer na minha vida. Como é que isso funciona na vida da maioria das pessoas? As pessoas que têm fé ativa, elas dizem assim: se Deus está falando comigo, tem que dizer o meu nome. Se Deus está falando comigo, alguém tem que vir até mim, tocar na minha cabeça, tem que me ungir, tem que dizer o meu nome. Se Deus está falando comigo, Ele tem que vir até a mim. Uma palavra tem que ser dita a meu respeito. Eu tenho que falar: oh, é aquele, é aquela. Tem gente que coloca Deus no canto e diz assim: Deus, se o Senhor não fizer isso, eu não vou mais acreditar no Senhor. Deus, se o Senhor não fizer aquilo, eu não vou mais na igreja. Deus, se o Senhor não fizer, vai colocando Deus no canto. Deus tem que ir até o problema da pessoa. Esse é o tipo de fé passiva.
quando Deus tem que vir até você, quando Jesus tem que vir até o seu problema. A fé ativa é diferente. Imagine essa mulher por ter hemorragia, ela era uma mulher anêmica. Ela era uma mulher que tinha picos de força e picos de fraqueza. Ela era uma mulher que, ela nem devia estar ali no meio daquela multidão, ela tinha que estar lá na cidade de refúgio. Ela tinha que estar apartada de todo mundo. Mas ela tem uma fé que age, ela tem uma fé que trabalha. Ela diz, se tão somente eu tocar, se tão somente, eu nem preciso falar com ele, nem preciso orar por mim, só de tocar nele, algo já vai acontecer na minha vida. Fé passiva, fé ativa. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que a fé passiva quer que Deus toque na pessoa. A fé ativa quer que a pessoa quer tocar em Deus. Fica claro isso, né? Jairo diz, vem. A mulher diz, eu vou. É muito diferente. Eu vou tocar. Jairo diz, vem e impõe as mãos sobre a minha filha. Aquela mulher diz, não, eu vou. Irmão, entenda isso, você já tem acesso. Tudo da parte de Deus, você já tem acesso. O seu quebrantamento está apenas no esticar de braço. A sua resposta de oração está apenas no esticar de braço. O seu avivamento está apenas no esticar de braço. Você tem acesso, você pode. Não, Deus tem que vir. Tem pessoas que se dão difícil para Deus, né? Se faz de difícil para Deus. Não, Deus tem que fazer algo incrível na minha vida hoje para eu poder acreditar nisso. Não, tem que ser dessa forma, senão eu não vou crer. Deus tem... Uma vez eu estava conversando com um dos pastores aqui da igreja e a nossa preocupação era, o que nós vamos fazer para as pessoas virem para a igreja? Eu falei, não tem o que fazer. Nós estamos anunciando a palavra, é simples demais. A gente lê aqui e a gente busca a aplicação do céu. Não tem o que fazer. Amigo, eu não posso vir aqui, tipo assim, bombadão, com camisa apertada, para tentar impressionar você. Não pode, não dá. Nós temos que ser atraídos pela palavra. Basta nos sentar e ouvir. Só o texto que nós lemos, não precisa nem ser explicado. Deus já está falando com a gente. Deus já quer mudar a nossa vida a partir daquilo que nós estamos lendo na palavra de Deus. Não se dê de difícil. Não, Deus tem que fazer assim, Deus tem que fazer assado, senão eu não vou, senão eu não vou me render, senão eu não vou me quebrantar. Não é assim que funciona. Aquela mulher disse, se tão somente humilde. Você está esperando por um grande avivamento, esse avivamento depende de você. Você está esperando se mover numa grande fé, essa grande fé depende de você. O quanto você está disposto a buscar? O quanto você está disposto a se entregar? Até onde você quer ir com Deus? Até onde você quer ser surpreendido ou você quer surpreender a Deus? A terceira coisa que nós aprendemos nesse texto, a pessoa que tem uma fé passiva, ela usa a desculpa da vontade de Deus para não crer em coisas extraordinárias. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada. Nós somos habituados a fazer uma oração de conforto, mas nós não somos chamados para fazer oração de conforto, nós somos chamados para fazer oração de confronto. Quando você está diante de uma enfermidade, você não deve chegar lá diante da pessoa enferma e falar assim, Deus, se o Senhor quiser, cura. Deus, se o Senhor quiser, muda essa realidade. Não é esse tipo de oração que Deus espera que você faça. O tipo de oração que Deus espera que você faça é, levante e ande. Seja curado agora, em nome de Jesus. Mas eu sei que muito que passa no nosso coração é um medo. Será que se eu fizer uma oração dessa, e se não for curado? E se a pessoa não levantar? Veja bem, essa semana eu estava orando com uma pessoa, passando por muita dificuldade. Nós marcamos um horário, estava aqui no escritório, estava orando por ela. 3h da tarde, estávamos ali. O Senhor vai mudar a sua história, o Senhor vai trazer um novo tempo sobre a sua vida, vai vir abundância sobre a sua empresa. Esses problemas que estão acontecendo sobre a sua vida vão acabar todo hoje, agora, nesse exato momento. Acabei de orar, nos quebrantamos ali diante do Senhor, choramos juntos, oramos juntos, fomos embora. 15 minutos depois, a mulher me manda uma mensagem. Pastor, nós estávamos orando justamente naquela hora, minha funcionária caiu, quebrou os dentes da frente. E eu olhei para aquilo e eu comecei a pensar na minha oração. Meu Deus, eu acabei de orar para...
Eu falei que coisas boas iam acontecer na vida dela. Agora a gente estava orando e o funcionário dela cai e quebra os dentes. Senhor, né? A gente começa a ficar angustiado porque a gente acha que a gente tem que fazer essa oração de conforto. Mas a oração que nós temos que fazer é de confronto. Se Deus vai fazer ou não, não é o nosso problema. O nosso problema é declarar a abundância de Deus, o poder de Deus. Se Deus vai fazer, aí é com Ele, não diz mais respeito a nós. Então, imediatamente me arrependi da minha falta de fé naquele momento. Falei, não é assim. Esse problema não é meu. Eu declarei ali aquilo que era de bênção para a vida daquela pessoa. Mas, se de alguma forma não foi aquilo que Deus quis naquele momento, isso não é problema meu, agora é problema de Deus. Ou é um tratamento de Deus também, por que não? Porque de vez em quando a gente precisa ser meio que... A gente precisa não, nós somos diariamente peneirados. Para ver como é que anda a nossa fé, como é que anda, se a gente crê mesmo, como é que anda. De vez em quando Deus passa a gente pela peneira. Não estava na agenda de Jesus curar essa mulher. Aliás, a maioria dos milagres que Jesus fez não estava na agenda dele. Ele nunca saiu de casa pensando assim, eu vou lá curar aquela mulher. Não. Eram as pessoas que iam até ele. As pessoas que... Então, quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele. Jesus só estava passando em Jericó. Ele nem ia ficar em Jericó. Mas não estava na agenda de Jesus curar aquela mulher, mas estava na agenda dela. Ela falou assim, hoje eu vou ser curado. É como você, se você entrou aqui hoje, com esse tipo de pensamento, hoje Deus vai falar comigo, você vai sair daqui com alguma coisa de Deus. Se você entrou aqui hoje dizendo assim, meu problema vai ser resolvido por Deus hoje, Deus vai resolver o seu problema. Porque pode ser que não esteja na agenda dele, mas está na sua agenda. É hoje que Deus vai fazer o milagre dele na minha vida. Jesus está em Cafarnaum, ele está ensinando ali a um monte de gente. 4 amigos pegam um paralítico e falam assim, Jesus está lá naquela casa, vamos até lá. Atrapalhou o culto de Jesus. Jesus estava fazendo um culto lá, estava tudo muito bem, ensinando a palavra, daqui a pouco o telhado começa a sair e desce um paralítico na frente dele. Jesus nem contempla a fé daquele paralítico, contempla a fé daqueles amigos. Jesus diz assim, nossa, que fé linda, eu vou curar esse homem por causa do esforço que vocês fizeram. Você entende que, de repente, você é que marca a hora do seu milagre? Você consegue perceber isso? Não estava na agenda de Jesus curar ninguém naquele dia. Não estava na agenda de Jesus curar aquela mulher, filho daquela mulher, Ciro Fenícia. Lembra dela? Jesus ainda até meio grosseiro com ela. Falou assim, olha, não posso tirar o pão da mesa dos filhos para dar para os cachorros. Ele diz assim, Senhor, até os cachorrinhos que se alimentam da migalha que cai da mesa. Oh, mulher cheia de fé, pode ir, sua filha está curada, seu problema está resolvido. Irmãos, nós temos que perguntar menos e agir mais, dar mais passos de fé. Age com fé, irmão, se joga, se entrega de vez, pare com essa resistência, com essa dúvida, toque no manto de Jesus, deixa Deus fazer a obra dele, se entrega por completo. Você já tentou de tudo, não resolveu, se entrega. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto, uma fé passiva, ela pede com voz. Uma fé ativa pede com ação. Isso fica muito claro aqui, né? A gente, às vezes, coloca muito em primeiro lugar os protocolos. Não, eu não vou me entregar desse jeito. Não, eu não vou agir dessa forma. Não, eu vou ficar quietinho. Essa mulher, ela quebrou todos os protocolos. Essa mulher diz assim, eu vou lá. Eu vou sair da cidade do refúgio, vou entrar no meio da multidão, não devia estar, mas eu vou, eu preciso de Jesus, eu vou levar o meu problema até Ele, eu não preciso ter vergonha disso. Você não precisa ter vergonha de falar que você tem problema para Jesus. Você não precisa ter vergonha de falar, olha, eu estou com um problema em casa, eu estou com um problema assim, não precisa ter vergonha. Irmãos, todos nós dependemos muito da graça, da misericórdia de Deus, todo instante, todo dia. Graças a Deus que a misericórdia dele se renova todos os dias. Então, às vezes você fica com esse protocolo mental, né? Eu não vou incomodar o mestre. Não incomodes o mestre. Sua filha já morreu. Não, essa mulher não. Ela quebra os protocolos, vai diante de Jesus. Ela fala assim, eu sou uma mulher que não sei mais o que fazer.
Eu sou uma mulher que, se o Senhor não fizer nada por mim, eu estou perdido. Talvez você esteja nesse lugar hoje. Eu não sei mais o que fazer. Se você não sabe mais o que fazer, agora é com Deus na sua vida. É agora que Ele vai entrar com providência. Não fique preocupado com a sua imagem, não, irmão. Não fique preocupado, não. Nós, diante do Senhor, nós somos pequeninos. Nós somos os bichinhos de Jacó. E existe uma promessa maravilhosa, dizendo assim: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo de vida. Toda humilhação, ela vem depois de uma exaltação. Basta apenas você segurar a bronca. Outra coisa que nós aprendemos aqui, que a fé passiva, ela acha que o milagre ele é geográfico, e a fé ativa entende que o milagre é atitude espiritual. Então, Lázaro, por que eu estou pensando em Lázaro, hein? Acho que é porque morreu também, né? A filhinha do menino aqui, né? Jairo diz assim: vem e impõe as mãos sobre ela. Jesus se encontrou uma outra vez com um outro homem. Ele era um homem cheio de autoridade. Ele estava com o seu servo doente, e ele mandou recado para Jesus, dizendo assim: Jesus, era o centurião, Jesus, vem aqui orar pelo meu servo, eu gosto muito dele, ele está muito doente, vem orar por ele. E Jesus falou assim: eu estou indo até aí, daqui a pouco eu chego. Então eles estavam indo para a casa do centurião, e no caminho, o centurião disse assim: puxa, mas eu não sou digno de receber Jesus na minha casa. Eu sou um homem de guerra, eu sou um homem que tem muito sangue na minha mão. Não entra na minha casa, não. Eu sou uma pessoa de autoridade. Eu disse para o meu soldado: vai, ele vai. Vem, ele vem. Só basta uma palavra. Se eu disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. Mais uma vez, Jesus olha para aquele tipo de fé, uma fé ativa, e diz assim: cara, sua fé é maravilhosa. Pode ir para casa que o teu servo já está curado. Irmãos, a fé passiva acha que o milagre ele é geográfico. Ele está numa localidade, ele está numa pessoa. A fé ativa entende que o milagre é uma atitude espiritual. Se você disser hoje Deus vai me abençoar, Ele vai te abençoar hoje. Se você disser hoje o meu milagre chega, seu milagre vai chegar hoje. A fé, ela é uma atitude espiritual. Sexto, a fé passiva depende da misericórdia. A fé ativa depende do princípio. Uma vez uma pessoa procurou Jesus e falou assim: Jesus, seus discípulos oraram a noite inteira aqui, pelos meu filho está endemoniado, o demônio pega ele, passa ele raspando a cara dele assim no muro, todo mundo já tentou fazer alguma coisa por ele, ninguém conseguiu nada, será que o Senhor pode expulsar o demônio do meu filho? Jesus falou assim para ele: tudo é possível ao que crê. Então ele rapidamente pensou ali e falou assim: olha, eu não tenho tanta fé assim não, mas se o Senhor me ajudar a crer, eu vou conseguir chegar lá. A fé passiva depende da misericórdia. A fé ativa depende do princípio. A fé passiva, assim, entenda aqui que eu não estou julgando a sua fé passiva. A sua fé passiva, a Bíblia diz que se você tiver um fiozinho de fé, ou na verdade é um grãozinho de fé, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, é um fiozinho, uma coisinha pequenininha de fé. Deus já é capaz de fazer algo na sua vida. Agora, entenda uma coisa: Deus sempre vai fazer por misericórdia. Deus é bom, essa é a natureza dele. Ele é um bom pai. Ele não vai deixar uma oração sem respondida. Ele não vai deixar um milagre sem ser entregue. Deus é um bom pai, Deus é misericordioso. Mas veja o que acontece aqui. Jesus vai até a casa de Jairo, cura aquela menina, e Jesus diz para ele: não conte isso para ninguém. Por que você acha que Jesus falou para Jairo não contar para ninguém? Porque a fé dele era passiva. Porque a fé dele é mais ou menos assim: ô Jairo, não conta o que eu fiz por você não, porque senão as pessoas vão interpretar errado, entendeu? Elas vão achar que se tiver uma fé passiva, eu vou responder imediatamente. Se você contar o milagre que eu fiz na sua casa para todo mundo, as pessoas vão ter uma pedagogia errada a respeito de quem eu sou e de como eu faço as coisas. As pessoas elas não vão empregar esforço para poder crer, para poder ter fé, para poder se mover. Então não conta para ninguém não.
eu fiz esse milagre, Jairo, na sua vida, apesar de quem você é. Apesar da sua imoralidade, eu vou fazer esse milagre. Apesar de você não ter compromisso comigo, eu vou fazer esse milagre. Apesar de você não ser uma pessoa cheia de fé, eu vou fazer esse milagre. Mas, por favor, não conte para ninguém que eu fiz esse milagre na sua vida. Eu não quero que você anuncie. Por quê? Porque sua fé não é aquela fé que vale a pena se... É a fé dessa mulher que vale a pena. Ela saiu de casa dizendo, é hoje que vai acontecer o meu milagre. Se eu somente tocar nele, Jesus chama ela para o meio da multidão e diz assim, pode falar para todo mundo a sua história, mas para Jairo não. Fique quieto, porque é sua, apesar de eu ter feito um milagre na sua vida, isso não é uma inspiração para as pessoas, não. As pessoas podem entender errado. As pessoas podem entender que se você tiver uma fé meia boca, uma fé mais ou menos, eu vou estar sempre atendendo os pedidos dela. E não é assim que funciona comigo. E isso nos leva a outra coisa que nós aprendemos aqui. Deus, Ele não pode recompensar uma fé passiva com urgência. Entenda isso, irmãos. Olha só que coisa. Jairo está aflito, vai até Jesus. Por favor, Jesus, vem na minha casa e põe a mão sobre as minhas filhas, sobre a minha filha. Jesus diz, está bom, eu vou. Mas ele começa a andar e uma multidão cerca ele. E para piorar a situação, vem uma mulher e toca nele. E ele para. A filha dele está lá ruim, mal. Mas ele para. E ele começa, quem tocou em mim? E então vem a mulher e começa a contar a história dela. Você imagina Jesus com a multidão parado ali e a filha de Jairo lá, esperando pela misericórdia, pelo tempo. Deus não pode recompensar uma fé passiva com urgência. Deus não pode. Eu fico imaginando a cabeça desse homem. Meu Deus, eu pedi para ele correndo na minha casa, mas ele está parando aí perguntando, um monte de gente ao redor dele, ele pergunta quem me tocou. Deve estar de brincadeira. Quem me tocou? Como quem me tocou? Há um monte de gente que está em torno de você. Aí aparece uma mulher lá, simplesinha, e diz assim, fui eu que toquei, foi assim que aconteceu. Deus vai recompensar a sua fé passiva. Talvez daqui a 5, 10 ou 15 ou 20 anos. Mas a fé passiva, o milagre acontece na hora. A fé ativa, o milagre acontece rapidamente. Isso nos leva ao último ensino dessa noite. Sua intensidade é que define a hora do seu milagre. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Você consegue perceber que essa mulher colocou hora no milagre dela? Ela não falou assim, eu vou até lá e se Deus quiser, se eu tocar no milagre dele, na orla do vestido dele, eu vou ser curado. Não, ela falou assim, se eu tão somente tocar, ela colocou hora no milagre dela. Uma mulher sofrendo há 12 anos, cansada, sem força emocional, seguindo uma multidão que comprimia Jesus de todos os lados. Mas parece que aquela mulher levantou naquele dia com uma intuição divina. Eu gosto disso. Eu gosto de intuição. Você percebeu como é que um passarinho, ele sai de um hemisfério e voa para o outro na época do inverno? Ninguém colocou um GPS dentro daquele passarinho, mas parece que ele tem assim, uma intuição divina dentro dele. É um cérebro do passarinho. Ele sai de um canto e vai para o outro. Alguns vão em bando, outros vão sozinho. Faz uma viagem longa, atravessa o oceano sozinho. Sai de um lugar, terminou lá, volta para o mesmo lugar que ele estava. Quem colocou isso dentro desse passarinho? Eu sei que você, algumas vezes já teve uma intuição divina. Porque dentro de você, existe algo que Deus colocou que sempre vai dizer para você assim, se você fizer isso, vai dar certo. Se você fizer assim, vai dar certo. Às vezes você segue a sua intuição, aquilo que Deus colocou dentro de você, outras vezes você não segue. Por falta de fé, por medo. Mas dentro de você, existe uma intuição do que você deve fazer para ser curado. Dentro de você, existe uma intuição do que você deve fazer para ter um quebrantamento maior. Dentro de você, existe uma intuição do que você deve fazer para o fluxo de bênção aumentar sobre a sua vida. Essa mulher disse, se eu tão somente tocar em Jesus. O cego Bartimeu diz, eu vou clamar.
O outro lá, os 4 amigos disseram: gente, vamos abrir o telhado e vamos descer o nosso amigo diante de... Cada um deles tiveram uma estratégia. E Deus coloca dentro de você uma intuição. Deus coloca dentro de você uma estratégia, uma intuição divina. Dentro de você já existe o destino do seu milagre, o caminho do seu milagre. Você sabe que se você se esforçar por fazer um jejum acerca do que você está atravessando hoje, você vai vencer isso. Você sabe que se você se dispor a tirar um tempo contínuo, diário de oração, você vai ter essa vitória nessa área. Você sabe que se você se esforçar um pouquinho mais, você vai ter uma vitória no que você está precisando. Porque existe dentro de você algo que Deus colocou, que vai dizer para você o que você deve fazer para você alcançar o seu milagre. O que você deve fazer para alcançar essa vitória. O desafio dessa noite é você tocar nas vestes de Jesus e ter a sua vida transformada. Fique em pé, eu quero orar por você. Você pode fechar os seus olhos, em oração, em atitude de oração. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos de muito sobrecarga. Jesus disse lá atrás: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje muitos de nós andamos sobrecarregados. Mas Deus está colocando dentro de você hoje uma intuição para o seu milagre. Deus, Ele coloca dentro de você hoje o caminho para a sua redenção. O que você deve fazer, como você deve fazer, como você deve se posicionar. Essa noite Deus te chama para algo a mais. Eu sinto uma resistência tão grande aqui nessa noite. Mas eu sei que o poder do Espírito Santo de Deus que está aqui, Ele é maior. Ele vai falar com você individualmente. Porque não são as minhas conjecturas, não são as minhas palavras que vão convencer você, mas é o próprio Espírito Santo, nosso conselheiro. Hoje Deus te chama para você transitar da fé passiva para a fé ativa. Uma fé transformadora. Uma fé onde você vai experimentar milagres do Senhor todos os dias. Hoje, Deus quer que você o deseje mais. Hoje Deus quer que você se entregue mais a Ele. Sabe, para de ser conveniente. Para de fazer aquilo diante de Deus apenas que Ele é conveniente. Se entregue, se jogue, mergulhe de cabeça. Você pode fazer isso em Deus. Ele é confiável. Nele você pode confiar. Talvez você seja alguém que já tentou de tudo, como essa mulher. Você está fraco, fraca, anêmica espiritualmente. Você está sem forças. Mas hoje alguma coisa tocou a sua vida e você disse: eu vou à igreja hoje. Eu vou à igreja hoje. E Deus preparou esse tempo para se encontrar com você, para realizar o milagre dele na sua vida. Hoje Ele quer que você tenha uma fé ativa. Faça algo para chamar a atenção de Deus. Toque nas vestes de Jesus. Toque nas olhas de Jesus. Se eu tão somente tocar o desejo daquela mulher, se tão somente o Senhor ouvir a sua oração hoje, se tão somente o Senhor ouvir, ver o seu quebrantamento hoje, se tão somente o Senhor enxergar a sua entrega, sabe, porque tinha uma multidão ali, mas Jesus percebeu que uma pessoa tocou nele diferente. Como tem uma multidão agora, Jesus sabe quem é que está adorando.
Jesus sabe quem é que está se entregando. Jesus sabe quem é que está tocando nas olhas dele. Sua vida não pode mais continuar assim. Sua vida tem que mudar. E ela muda com Jesus. Ela muda através de Jesus. Se renda, se entregue, aceite Jesus nessa noite. Volte para os pés de Jesus nessa noite. Diga para Jesus: eu te amo, tu és o meu Salvador, eu dependo do Senhor, eu vou até o Senhor. O Senhor não precisa vir até mim, eu vou até o Senhor. É lógico que o texto da palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro, sempre o esforço primeiro é dele. Mas hoje você pode dizer: Jesus, eu estou caminhando em sua direção, e se tão somente eu puder te tocar, eu serei curado. Nessa noite, Deus, eu te agradeço por tua palavra. O Senhor é generoso conosco quando o Senhor diz, quando o Senhor entrega para a gente essa porção da sua palavra, uma palavra que vem nos fazer pensar sobre nossa fé. Hoje, Deus, queremos que nossa fé seja uma fé ativa. Hoje, Deus, visualizamos o milagre do Senhor sendo realizado em nossas vidas. Uma mudança extraordinária, uma forma de pensar nova, um novo encontro com o Senhor, um toque do Senhor. É tudo o que precisamos nessa noite. Nós viemos até o Senhor, nós estamos diante do Senhor e sabemos que não vamos sair daqui da maneira como entramos, porque o Senhor agora está nos transformando. Deus está tocando na sua vida nessa noite. Deus está mudando a sua história nessa noite. Você tem sofrido há anos. Você tem sido apartado, apartada. Você tem andado pelos cantos, como se fosse um refugiado. Mas hoje Deus, Ele estende a mão para você e te traz para perto. E Ele começa a escrever uma nova história sobre a sua vida. Deste novo encontro, desse encontro de hoje, Deus vai fazer coisas na sua vida que você jamais imaginou que Ele pudesse fazer por você. Ele te ama. Seu sofrimento acaba hoje. Sua angústia termina aqui. Hoje Deus coloca um sorriso nos seus lábios. Hoje Deus coloca uma canção nova de júbilo, de alegria nos seus lábios. Hoje Deus transforma o teu interior. Hoje você sai daqui renovado, revigorado, visitado pelo nosso Deus. Hoje você sai daqui transformado pela graça, pela misericórdia, pela presença do Senhor. Hoje é o dia do seu milagre. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. Que ela seja uma semana poderosa e cheia de vitória. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus.